Olá pessoal, o professor Glover Moura na área, hoje trazendo uma videoaula sobre conversões de escalas termométricas através da porcentagem. Então a gente tem aqui as três escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? E eu vou ensinar vocês aqui a fazer essas conversões sem utilizar aquela fórmula convencional das conversões de escalas, né? Então a gente vai usar aqui nada mais, nada menos do que a porcentagem. E vocês vão ver como é simples fazer a conversão entre essas escalas, tá? Através da porcentagem. Então veja só, suponha que eu tenha aqui uma temperatura qualquer, tá? Vou botar aqui, vamos supor aí uma temperatura de 10 graus Celsius, ok? Então eu tenho 10 graus Celsius. Qual vai ser essa temperatura em graus Fahrenheit? Como é que a gente vai fazer através da porcentagem? Vejam só como é simples. Observe que a escala Celsius varia de 0 a 100, certo? 0 é o nosso ponto de fusão e 100 é o nosso ponto de ebulição. Então essa escala ela foi dividida em 100 partes iguais. Então fica bem simples. Quando a gente determina aqui uma temperatura nessa escala, essa temperatura ela é a porcentagem. Como assim, professor? Da seguinte forma, olha só. Eu tenho aqui 10 graus Celsius. 10 graus de 100 equivale a 10%. Então, a gente tem aqui uma variação do ponto de fusão até a escala até a temperatura que eu quero converter, uma porcentagem de 10%. O que vai acontecer lá na escala Fahrenheit? Essa variação aqui do ponto de fusão até a temperatura que vai ser convertida, ela também vai ser de 10%. Só que 10% da escala Fahrenheit. Lembre-se, a escala Fahrenheit ela não é dividida em 100 partes iguais. Ela foi dividida aqui em 180 partes iguais. Porque eu tenho aqui, ó, do ponto de fusão para o ponto de ebulição, eu tenho uma diferença de 180. Fazendo aqui, ó, 212 menos 32. Então, eu quero saber quantos graus Celsius, 10 graus Celsius, quantos graus Fahrenheit ele é. Então eu já sei que é 10% da escala Fahrenheit. Então o que é que eu vou fazer agora? 10%, representa aqui, ó, 10 sobre 100 de 180, tá? Então, corta esse zero com esse com esse, e aí eu tenho o quê? Um total de 18 graus. Então eu tive uma variação de 18 graus Fahrenheit. Mas observe o seguinte, a escala Fahrenheit ela começa com a temperatura em 32 graus. Então, convertendo aqui, ó, 10 graus Celsius para graus Fahrenheit, eu tenho aqui, ó, 18 mais 32. Ou seja, que vai dar um total de 50 graus Fahrenheit. Ok? Continuando aqui, pessoal. Se eu quiser transformar, saber quantos Kelvin essa temperatura equivale. Então eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu já sei que variou aqui 10%. Então, ó, vai variar 10% aqui na escala Kelvin também. A escala Kelvin, observe que ela tem uma variação total de 100, não é? Olha só, de 273 no ponto de fusão a 373. Então, a gente tem uma variação total aqui de 100 kelvins. Então, a gente tem aqui, ó, 10% de 100, que equivale a 10. Então, se eu quero transformar agora de Celsius para Kelvin, 10 graus Celsius para Kelvin, eu já sei que aqui, ó, é 10% de 100, é 10. 10 mais 273, que vai dar aqui um total de 283 Kelvin, ok? Então, se eu quiser fazer a conversão da escala Fahrenheit para Kelvin, para Celsius, então eu tenho aqui, ó, eu vou transformar
aqueles mesmos 50 graus Fahrenheit na escala, para a escala Celsius, tá? Eu tenho 50 graus Fahrenheit e quero transformar em Celsius. Quero transformar em Celsius. Observe o seguinte. A variação aqui, ó, do ponto de fusão para a temperatura que eu quero é de 18 graus Fahrenheit. É só fazer a diferença, tá, pessoal? 50 menos 32 dá 18. 18 equivale a quantos por cento da escala completa? Se a escala completa é 180 partes iguais, então eu tenho aqui, ó, 18 dividido por 180. 18 dividido por 180 vai dar 0,1, que é igual a 10%. Ok? Se essa temperatura aqui varia do ponto de fusão até ela 10% na escala Fahrenheit, na escala Celsius vai variar os mesmos 10%. Ok? Isso significa o quê? Eu vou calcular agora na escala Celsius 10% de 100, porque a escala Celsius ela é dividida em 100 partes iguais. Então, 10% de 100 é fazer isso aqui, ó, 10 sobre 100 vezes 100. Simplifica aqui, ó, divide 100 por 100, vai sobrar aqui apenas o 10. Logo, eu vou ter aqui uma temperatura de 10 graus Celsius. Ok, pessoal? Então, fica muito simples fazer essas conversões. Retornando aqui à nossa escala, agora vamos falar um pouco sobre variação de temperatura. Olha só, a gente fez agora a conversão de uma temperatura específica. Mas observe o seguinte, quando eu estava calculando a porcentagem, eu estava pegando uma variação, tomando como parâmetro o ponto de fusão da escala. Ou pode ser o ponto também de ebulição. Sempre vamos ter uma variação de temperatura. Mas quando essa variação ela já é dada no meio da escala, nós fazemos da mesma maneira, tá? Por exemplo, se eu tiver aqui na escala Celsius, por exemplo, uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, eu estou variando aqui, ó, temperatura 2, temperatura 1. Eu tive uma variação de temperatura aqui, ó. Ela variou 20 graus Celsius. Se ela está variando 20 graus Celsius, significa que ela teve uma variação de 20 de 100, ou seja, uma variação de 20%. Lá na escala Fahrenheit e na escala Kelvin, essa variação também vai ser de 20%. Ok? Então, na escala Fahrenheit, qual é o tamanho dessa escala? É 180. Então, eu vou fazer, ó, 20% de 180. Ok? Quando eu fizer aqui, ó, 20% de 180, a gente vai cortar aqui, ó, 0 com 0, 0 com 0, 2 vezes 18, 36. Então, a variação da escala Fahrenheit foi de 36 graus Fahrenheit. Lembrem-se, como agora eu estou pegando aqui a variação no meio da escala, eu não vou somar por 32, que é o nosso ponto de fusão, ok? Porque a variação já foi dada no meio da escala. Aqui, ó, ela já foi dada no meio da escala. Então, a gente não precisa somar com 32. Quando é cálculo de variação, basta calcular a porcentagem em cima do valor que a escala é dividida, ok? Então, vamos a mais dois exemplos, um de conversão de uma escala específica, tá? E um de variação, para ver como é que fica essas questões. Vejam como é fácil resolver, tá? Então, vamos ao exemplo 1. O termômetro de uma cidade registrou uma temperatura de 59 graus Fahrenheit. Qual é essa temperatura em graus Celsius?
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desenhar as escalas, tá? Eu vou desenhar aqui a escala Celsius, que varia de 0 a 100, e a escala Fahrenheit, que varia de 32 a 212. Eu tenho aqui uma temperatura de 59 graus Fahrenheit sendo registrada no termômetro da cidade. Então a gente vai calcular agora aqui, ó, 59 menos 32 para calcular a variação, tá? A variação em graus Fahrenheit. E a gente vai obter aqui, ó, 2 para 9, 7, 3 para 5, 2. Então a gente teve uma variação de 27 graus Fahrenheit. Como é que eu vou calcular essa porcentagem agora? Eu vou pegar aqui, ó, 27 e dividir por 180. Porque 180 é a quantidade que é em quantas partes iguais essa escala foi dividida. Então 27 dividido por 9, dividido por 9 aqui, ó, vai dar 3 e aqui vai dar 20. 3 dividido por 20, vamos fazer aqui no cantinho, ó, 3 dividido por 20, 3 não dá para dividir, dá 0. 0 vezes 20 dá 0, para 3 dá 3, desce um 0 aqui, ó, 30 dividido por 20, vai dar 1, 1 vezes 20, 20 para 30, sobra 10, desce o 0, 100 dividido por 20, dá 5. Então, nós obtemos aqui, ó, 0,15. Deslocando aqui duas casas decimais, ó, multiplicando isso aqui por 100, eu vou obter 15%, ok? Então, para calcular essa porcentagem, ó, quando está em números decimais, basta deslocar a vírgula duas casas para a direita e colocar o símbolo da porcentagem, tá certo? Então, o que é que nós vamos ter agora? Significa que essa temperatura aqui, ó, ela tem uma variação de 15% na escala Fahrenheit, tá? Lá na escala Celsius, ela também vai variar 15%. Como a escala Celsius ela é dividida em 100 partes iguais, então eu vou fazer, ó, 15%, vamos fazer 15% de 100. Então, 15% de 100, ó, olha como fica simples, ó. Corta 100 com 100, vai dar 15. Significa que a temperatura que eu quero encontrar, ela é 15 graus. Então, ou seja, 59 graus Fahrenheit equivale a 15 graus Celsius. Ok? Então, a gente resolveu aí a primeira questão, o primeiro exemplo, tá? O exemplo 1 foi resolvido, agora vamos fazer o exemplo 2. O exemplo 2 é uma questãozinha aqui de variação de temperatura, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó. A temperatura de um local subiu de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Então vamos lá. Temos aqui as duas escalas, tá? Nós temos aqui a variação na escala Celsius. Fazemos aqui a variação da escala Celsius, ó. Quanto é que essa temperatura variou aqui? Variou 30 graus, tá? Ela teve uma variação aqui na escala Celsius de 30 graus. 30 graus equivale a 30 sobre 100, que é a mesma coisa que 30%, tá? Então, a variação em graus Fahrenheit vai equivaler a 30% da escala dela. Então, quantas partes ela foi dividida? Ela foi dividida em 180 partes. Ou seja, eu vou fazer 30% de 180. Logo, eu vou ter aqui, ó, 0 corta com 0, 0 simplifica com 0. 3 vezes 18 vai dar 54 graus Fahrenheit. Significa o que, pessoal? Que essa variação na escala Fahrenheit foi de 54 graus Fahrenheit.
ok? E por que eu não somei aqui com 32? Porque a variação foi dada no meio da escala, ok? Então, quando essa variação é dada no meio da escala, a gente não soma com 32, porque a variação já foi calculada. A gente só vai fazer a soma com 32 quando for temperaturas específicas, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? E espero ajudar vocês aí nos exercícios de vocês, ok? Um abraço e até a próxima.